Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Fernando, Mateus capítulo 6. Vamos ler versos 1, 2, 3 e 4. Hoje eu quero falar um pouco sobre essência e aparência. Então assim está escrito. Todos acharam? Está ali na versão da igreja. Se você quiser, está ali no telão. Pode acompanhar. Está no telão, está facinho, na versão que todo mundo gosta. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Na verdade, vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado por este momento, te louvo e agradeço, porque Tu és santo, Tu és verdadeiro, Tu és bendito. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Há um mês atrás, eu fiquei sabendo de uma notícia que eu não esperava. Uma notícia que, às vezes, a gente espera de certas coisas apenas o pior, né? Não é verdade? Então, há um mês atrás, eu fiquei sabendo que o Instagram ele tinha desabilitado a função de likes. Se eu não confundi, não é o Instagram mesmo, não sei se é o Instagram ou o Facebook, mas tinha desabilitado a função de likes. Eu não sei se habilitou de novo ou continua do mesmo jeito. Porque o motivo que eles colocaram era um motivo de saúde mental e psicológica. Porque isso fazia mal para as pessoas. Porque as pessoas que recebiam muito likes nas suas fotos, nas suas imagens, elas ficavam felizes, satisfeitas e motivadas a postar mais para ter mais likes. Mas as pessoas que tinham poucos likes, elas estavam sujeitas a adoecer, né, de tristeza, de angústia, porque o seu post tinha pouco like. É interessante isso quando vem de uma mídia que foi criada exatamente para isso, para que as pessoas venham se expor, né, a sua alegria, o local, as coisas bonitas, para que recebam muito like. Infelizmente, a gente vive uma situação complicada, muito complicada. Ontem a gente foi no aniversário e tinha uma mesa com vários tipos de molho para cachorro-quente. Uma delícia. Aí eu fiz o cachorro-quente da Carolina, né, do jeitinho que ela gosta, coloquei lá. Ela, papai, tira foto. Eu não sabia nem para quê, mas ela queria que tirasse a foto. Porque hoje em dia, todo mundo que vai comer, se você for no shopping, ontem eu almocei no shopping aqui em Anápolis, você pode reparar. Todo mundo tira foto do prato que está comendo antes de comer, para postar na mídia social, para postar ali no Instagram. E raramente, né, um ou outro lembra de agradecer a Deus, né? Mas primeiro eu tenho que tirar a foto aqui do prato, né? Então, a gente vive, de fato, uma era muito narcisista. E eu vi um dia um filósofo famoso falar que nessas mídias sociais encontra-se muita falsidade,
Por quê? Porque ninguém posta coisa ruim. São poucas as pessoas. Só postam coisas, né, boas. A pessoa pode estar passando o que for, mas está ali postando coisas boas, né? Assim, apenas as coisas... uma aparência que, na verdade, não é a essência. E ao pensar sobre isso, eu lembro, trazendo esse texto para vocês, me veio à mente um livro de Flávio Joséfo que ele falava dos fariseus. Os fariseus, na época de Jesus, eles eram considerados como hipócritas. Existiam vários tipos de mestres da lei na época de Jesus. Existiam os saduceus, os fariseus, os zelotes e os essênios, ou os essênios. Então, mas os saduceus, eles não tinham essa necessidade de evidenciar a sua religiosidade. Inclusive, eles não acreditavam, os saduceus não acreditavam em recompensa após a morte. Os essênios, eles eram exclusivistas. E eles viviam um ostracismo, voltado para si próprio. Eles não gostavam de se misturar, eles não gostavam de povão, eles não gostavam... Tanto é que eles criaram uma comunidade somente para eles. Ali no deserto de Qumran, eles criaram ali, para eles ficarem ali enclausurados, ali e pronto. Os zelotes eram os xiitas da época. Né? Os zelotes eram aqueles que eram mais, como se considerado como mais ou menos ali como o Boko Haram, né? Estado Islâmico. Eles eram os mais xiitas, mas também não passava disso. Mas os fariseus, eles eram considerados esses que viviam de fato de aparência, embora a gente fala muito dos fariseus, mas o próprio Flávio Joséfo, que era um judeu historiador, que depois foi considerado como traidor pelo povo judeu, porque ele, né, se envolveu muito com o Império Romano. E ele escreveu no seu livro que tinha vários tipos de fariseus. O fariseu ombro, que embora... aí ele era até meio irônico, que ele falava que fazia assim com o ombro para evidenciar, né, santidade. O fariseu que usava alguma coisa no rosto para falar que estava de jejum, né? O fariseu que... E a gente vê o próprio Cristo e a própria palavra de Deus mostrando, de fato, Jesus criticando e corrigindo a ação desses fariseus. E esse texto no Sermão do Monte evidencia claramente 3 tipos de coisas que era comum ao judeu e era de praxe da religião judaica. Quais são as 3 coisas que era básico da religião judaica? Que era ofertas, esmolas. Todo bom judeu, ele tinha que ser praticante de dar esmolas. Todo bom judeu, ele tinha que ser praticante de orações. E todo bom judeu, ele tinha que ser praticante de quê? Aqui está falando o quê? Vamos lá? Vamos voltar aqui no texto novamente. Mateus, abre na sua Bíblia aí. Não vou colocar aqui porque nós já lemos, mas só para você ter uma noção. Porque aqui não mostra a perícope separada como na Bíblia sua vai mostrar. Deixa eu abrir aqui também, irmãos. Mateus, capítulo 6. Deixa eu só ver a divisão da minha aqui. Mateus, abri aqui. 6. Pronto. Então, você percebe que fala da prática da justiça, que são atos de caridade, tá, irmãos? Fala da questão da piedade, como dar esmolas. Fala de como orar. Então, prática de como orar, como dar esmolas.
E do jejum, tá certo. Então, a questão da piedade básica, a questão básica para ser piedoso, um judeu piedoso era o quê? A prática de caridade, o jejum e as orações. O bom judeu, ele tinha que dar esmolas, fazer jejum e praticar oração. Então, era isso para um bom judeu. Então, Jesus ele pega nessas três premissas básicas do povo judeu para condenar aqui os fariseus. Porque ele, logo de cara, e percebemos aí, quando ele fala que guardai-vos, está ali, né? Guardai-vos de exercermos justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Aqui Jesus então está condenando a prática judaica de uma piedade falsa. Então o que ele está falando? Primeiro ele fala, olha, guarde o seu coração. Guardai-vos, guarda no seu coração, não venha exercer justiça própria. Para que ele não venha exercer algo que vai te levar a roubar a glória de Deus. Como que os fariseus davam esmola? Jesus fala aqui no texto. Como que os fariseus jejuavam? Jesus fala aqui no texto, nós vamos chegar lá. Mas agora ele estava falando de exercer a nossa própria justiça. E quando o texto fala da justiça própria aqui, ele está falando para que nós não venhamos evidenciar nós mesmos, mas que nós venhamos evidenciar um Deus poderoso, um Deus amoroso. Qual que é a intenção pura e verdadeira do nosso coração? Qual que é a verdadeira intenção do nosso coração? Quando nós nos dispomos a ajudar alguém, quando nós nos dispomos a vir à igreja, quando nós nos dispomos a assumir um cargo de liderança, quando nós nos dispomos a fazer parte de um ministério ou de um grupo de cânticos da igreja, quando nós nos dispomos a ser um liturgo, qual é a verdadeira motivação do nosso coração em relação às coisas de Deus? Se a gente colocar esse texto de Mateus 6 em Mateus 5,16, abre lá, Mateus 5,16. Também eu vou abrir aqui. Mateus 5,16. Olha como está escrito. Olha lá. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Espera aí. Jesus falou então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, com o propósito de quê? Glorificar a Deus. E agora em Mateus 6, verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai. Primeiro ele fala que nós devemos brilhar diante dos homens para que eles possam ver as nossas boas obras. Depois Jesus fala que nós temos de nos guardar de exercer a nossa justiça diante dos homens, que são os nossos atos de caridade, com o fim de ser vistos por eles, de outra sorte não tereis galardão. A um olhar meio leigo, fala, não, mas Jesus está entrando em contradição. De forma alguma. Quando Jesus falou em 5,16, ele estava falando aos seus discípulos. Aqueles que foram chamados para ser filhos de Deus, para glorificar a Deus. Porque quando nós propomos no nosso coração, quando nós temos firmemente no nosso coração que todos os nossos atos de justiça é para a glória de Deus, o que vai transparecer para todos aqueles que veem as nossas boas obras?
que vai transparecer? Esse de fato é um filho de Deus, esse de fato tem algo diferente. E quando ele fala para os fariseus, ele pega bem pesado, porque os fariseus, eles gostavam de aparecer e de mostrar os seus atos de justiça. E Jesus vai explicar aqui no verso 2, olha como Jesus exemplifica no verso 2 como os fariseus faziam. Quando, pois, deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles já receberam a recompensa. Então, o que os fariseus faziam? Alguns comentaristas mais categóricos e mais históricos, eles falam que existia de fato pessoas, músicos, trombeteiros, que eram contratados, assim como carpideiras, era contratado para chorar no velório, existiam os trombeteiros, para tocar uma trombeta quando um irmão judeu fariseu fosse fazer um ato de justiça, um ato de caridade. Então ele chegava num trombeteiro, olha, eu vou contratar seus serviços, eu vou dar uma esmola lá na entrada da sinagoga, e quando eu enfiar a mão no bolso para dar esmola, você toca a trombeta. E aí, todos que estavam perto se admiravam, né, a caridade dele, porque na hora que ele foi dar a esmola, tocaram a trombeta e todos os olhos voltaram para o ato de justiça daquele fariseu. Dentro da sinagoga era a mesma forma. E alguns historiadores ainda vão mais longe, porque falam que alguns fariseus, eles gostavam de dar esmolas para aquele mendigo ou para aquela pessoa mais humilde que fizesse orações mais longas e mais altas, né, em voz alta, agradecendo pelo ato de justiça dele. Porque se ele fosse dar uma esmola para um que só falasse assim, amém, Deus abençoe, já não era mais o alvo dele para dar mais esmola, porque ele gostava de dar para aquele que fazia uma longa e extensa oração de agradecimento pela esmola recebida. Então nós vemos claramente Jesus agora condenando esse coração farisaico. Jesus condenando agora esta ação dos fariseus. E quando a gente vai lá para Atos, capítulo 5, 1 a 11, nós vemos claramente Deus condenando essa ação, né, de aparecer, de querer honra e glória para si próprio, além do engano, de duas personagens. Atos, vou abrir aqui também, vocês podem ler daí. 5, 1 a 11. Está lá. Eu vou ler e vocês acompanhem. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, diz-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo
para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Nós vemos claramente aqui a primeira coisa: Deus tudo vê e Deus sonda os corações. O que importa para Deus não é a prática dos seus atos de justiça, mas o que importa para Deus é a motivação que está no seu coração em praticar a caridade, em praticar os atos de justiça. Qual é a motivação? Nós vemos aqui em Atos 5 uma trama entre marido e mulher. Eles não precisavam vender o seu terreno, eles não precisavam vender o seu imóvel para dar para os apóstolos. Mas se você olha o contexto de Atos, muitos estavam vendendo e entregando aos pés dos apóstolos. E creio, né, e é claro isto, né, muitos admiravam a fé desses homens que vendiam tudo e entregavam aos pés dos apóstolos, para socorro dos irmãos. Para socorro dos irmãos. E, segundo Flávio Josefo e outros comentaristas, a ação a condenação de Ananias e Safira não foi somente porque mentiu ao Espírito Santo, porque Deus já sondava o coração dos dois, já sabia que os dois iam fazer isso. Mas a intenção de Ananias e Safira era roubar a glória de Deus. A intenção de Ananias e Safira era ter glória para si própria, era receber o louvor dos homens, era receber o elogio dos homens. Olha, que casal abençoado. Que mulher abençoada, caridosa, que homem, ele vendeu tudo o que tinha e entregou aos pés dos apóstolos para viver por fé. Maravilha, para se sentir o quê? Engrandecido diante dos homens, respeitado diante dos homens. E Deus é um Deus que perscruta e que sonda os corações e conhece as verdadeiras motivações do nosso coração. A primeira coisa que nós percebemos, então, que nós temos que entender, é que Deus é o Deus que sonda as motivações mais íntimas dos nossos corações. Qual é a motivação das suas ofertas? Qual é a motivação em trazer à casa de Deus os seus dízimos? Qual é a sua preocupação em não dar ou não entregar ou entregar os seus dízimos? Qual é a verdadeira motivação no seu coração em participar de um momento, de um grupo da igreja, ou de fazer um jejum, ou de tirar uma hora específica para orar? E a gente sabe que a Deus nós não enganamos, irmãos. E temos que procurar exercer de fato, diante de Deus, uma transparência mais perfeita. Porque o nosso coração, a nossa natureza adâmica, a nossa natureza de homem, de carne, carnal, pecadora dentro de nós, a tendência dela é querer roubar a glória de Deus. Na nossa atualidade, eu nunca vi, nem mesmo na internet, né, alguém, né, pagar alguém para tocar trombeta na hora que está fazendo algum ato de caridade. Mas o que a gente percebe, eu não sei a motivação no coração, é que existe vídeos e mais vídeos, eu pesquisei na internet, de pessoas cristãs ajudando pessoas carentes. Vídeos e mais vídeos mostrando aqui na casa de recuperação, nós estamos aqui ajudando essas pessoas, tem vídeos e vídeos de pessoas visitando presídios, pregando, vídeos e mais vídeos de gente levando comidas e sopas nas ruas de São Paulo de madrugada. É uma bênção. É uma bênção, irmãos. E tomara que esses vídeos foram criados e postados nas melhores das intenções possíveis,
de testemunhar o amor de Deus, de dar glória a Deus, de fato, o que Jesus falou no texto de Mateus 5,16, para que a vossa a luz brilhe diante dos homens, para que glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Porque se a motivação for glorificar a Deus, Pai que está nos céus, porque nós não passamos de instrumentos de Deus, irmãos. Nós não passamos de instrumentos de Deus. No verso 3, vamos voltar para Mateus 6. Mateus 6, verso 3. Mateus 6, verso 3. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. O que isso significa, irmãos? Eu lembro uma vez um pastor, uma igreja que eu era antigamente, que ele falava, olha, quando você for ajudar alguém com a mão direita, enfia a mão esquerda no bolso, para que a mão esquerda não veja que sua mão direita. Ele interpretou literalmente. Mas o que Jesus está querendo dizer? Vamos lá para Mateus 25, 31 a 40. Mateus 25. Mateus 25, 31, 40. Já está na tela? Se quiser ver, está ali. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E por aí, mas o cabrito à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Aqui a gente tem que explicar bem, eu já falei isso aqui. Naquela época que Jesus estava falando isso aqui, o povo judeu sofria grande repreensão e grande perseguição do Império Romano. Aqueles mais rebeldes ao Império Romano, eles não poderiam comprar, não poderiam vender e tinham que viver mendigando. E o que aconteceu quando esses judeus foram se convertendo ao cristianismo? Além de ter uma repreensão, uma perseguição do Império Romano, eles também sofriam uma repressão e uma perseguição do próprio povo judeu. Paulo, quando era Saulo, ele foi um dos que perseguiu os judeus convertidos ao cristianismo. Então, esses que eram os irmãos convertidos ao cristianismo, além deles serem reprimidos pelo Império Romano, eles também eram reprimidos da sua própria casa. E quando se convertia, aquilo do Apocalipse, eram de fato pai contra filho, filho contra pai.
Era de força, perdia o seu direito, a pessoa perdia os seus bens, era confiscado os seus bens. Quando era pelo Império Romano, os seus bens eram confiscados pelos judeus. E essas pessoas sofriam muito. Sofriam muito. E Jesus estava falando agora, para aqueles que tinham mais, Jesus estava falando agora, né, para esses que foram separados como ovelha. E eles perguntaram, mas quando? Né, quando que te vimos com fome, te demos de comer? Quando você fez a um desses pequeninos irmãos? Quando você fez a um desses pequeninos irmãos? Quer dizer, fazer com a mão sem que a outra veja é de fato ter um coração tão tranquilo diante de Deus, tão tranquilo que você não espera nada em troca, que você não faz nada para alguém esperando alguma coisa em troca ou tendo algum interesse por trás. Tendo algum interesse por trás. Que aquilo é tão comum para você, aquilo é tão tranquilo para você, que você fez e você esqueceu aquilo. Não sei para vocês, já aconteceu com vocês na vida de vocês, né? Uma pessoa chegar em você, uma pessoa até que você não lembra mais, estranha, e te agradecer e falar que você foi tão importante na vida dela, em tal época da vida dela, e você olha para aquela pessoa, parece que você conhece, parece que você, né, lembra da fisionomia, mas fala, mas eu não conheço você, e a pessoa não. Você, em tal época da minha vida, estava passando por isso, e Deus te usou, e você fez isso por mim. E você, nossa, eu nem me lembrava disso. É exatamente fazer o que com a mão fazer, que a outra não veja. É isso que Jesus estava falando para os fariseus. Que pagavam os trombeteiros, que gostavam de evidenciar os seus atos de justiça, de caridade, né, para ter a glória para si próprio. Como que se cobrasse de Deus por aquilo que eles fizessem. E aí é o perigo. Porque eu já vi muita gente orando, Senhor Deus, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu já fiz isso, mas Deus, eu não entendo, porque eu sou assim, eu sou assado, eu não faço nada errado, eu só faço coisa boa, e cobrando de Deus por seus atos de justiça, e não entende que Ele faz, ou tudo que Ele vier fazer, ou o que Ele fez ou vai fazer, não é para a glória própria, mas para a glória de Deus, porque ele foi encontrado por uma graça, e essa graça agora lhe dá um coração com tanta gratidão, que ele faz por gratidão no coração, e não esperando recompensa. Quanto é difícil isso? Porque nós vivemos num mundo tão capitalista, que tudo que a gente faz, a gente quer um retorno. O mundo ensina isso. Né? O mundo ensina isso. Essa semana eu conversando com um irmão da igreja, ele precisava apenas de uma assinatura de um médico num laudo, e esse médico, a consulta desse médico era R$700. Ele falou, pastor, eu tive que pagar R$700 apenas para o médico assinar. Ele apenas entrei no consultório dele, conversei com ele, ele assinou e R$700, uma assinatura dele. Uma assinatura dele. E a justificativa do médico foi, eu ralei tantos anos da minha vida, paguei faculdade, cara, tudo, eu não posso dar de graça. Tenho que cobrar. Tudo não toma lá da cara. Tudo tem que ter um preço, tem que ter um valor. E é bem claro isso aqui na vida dos fariseus, e é bem claro isso na nossa contemporaneidade. Na nossa contemporaneidade. Eu não sei, né, a Faidman, que trabalha com missões, né, recebe muitas doações, né, quantas pessoas, não sei, falam, se fulano de tal perguntar, fala que fui eu doei, né, tomara que não, né, porque acontece isso, né, olha, essa aqui é uma doação, se alguém perguntar, fui eu que doei. Outros já não, falam, olha,
Não quer nem que você perceba que foi ele que doou. Olha, deixa a doação e fala, olha, eu nem queria que você ficasse sabendo que foi eu que doei. Uhum, 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 uhum. Mas o que Jesus estava tratando aqui são questões íntimas do coração. Se você tem um coração puro, sincero diante de Deus, de que o que você está fazendo para Deus é para a glória de Deus, você pode vir aqui na frente e falar à vontade, porque Deus conhece o som do seu coração. Era diferente do coração do fariseu. Uhum, 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 uhum. João Calvino, em relação a isso, ele falava o seguinte, que o ministério de quem tem mais é ajudar quem tem menos. E o ministério de quem tem menos, quando é ajudado pelo que tem mais, é orar, rogando a bênção de Deus por aquele a quem ajudou. E você faz bem, falando o nome das pessoas que ajudam, para que essa pessoa agradeça a Deus e roga a Deus pela vida dessas pessoas. Porque com certeza essas pessoas não tinham intenção no coração alguma de que seus nomes viessem a ser evidenciados, alguma. Né? Mas Calvino falava isso, né? Isso é bíblico, porque como a gente via aqui que os fariseus eles buscavam a dar esmola para aqueles que orassem alto, agradecendo a ele pela esmola e não a Deus, Jesus deixa bem claro, né, que o ministério de quem tem mais é ajudado quem tem pouco é bênção, mas quem mais ganha não é quem dá, quem mais ganha, né, quem mais ganha não é quem recebe, quem mais ganha é quem dá, porque quem recebeu vai sempre lembrar daquele que ajudou, daquele que doou, e vai estar orando a Deus e pedindo a Deus as bênçãos do céu sobre a vida daquele. Toda vez que essa mulher for vestir a roupa da irmã Uda, ela vai lembrar da irmã Uda e vai orar e agradecer a Deus pela vida dela. Toda vez que esse irmão for olhar, entrar na casa dele, ele vai agradecer a Deus pelos tijolos, pela casa dele, pela vida da Fabiana, pelas senhoras da igreja. E isso é uma bênção. Isso faz parte do amor cristão, faz parte da vida cristã. Tá vendo, irmã? Então, o que Deus está falando de fato é questão de foro íntimo. É aquilo que está no coração de quem faz. Você entendeu? A sua intenção é verdadeira e pura e sincera. Eu quero ajudar, eu quero levar o amor de Cristo. Você entendeu? Você não quer a glória para você. Porque se seu coração tivesse que você quisesse a glória para você, né? Eu creio que você não teria problema nenhum que vir na frente e falar tudo que você faz, né? Ao contrário. Uhum, uhum,
É. Amém. Amém. E o que Jesus quer tratar nos nossos corações, irmãos, é essa questão íntima mesmo. Então, assim, quando eu venho para a presença de Deus, e eu vou falar isso na pregação, quando eu for falar da oração, quando a gente vem para a presença de Deus, qual é, de fato, a intenção pura, verdadeira do nosso coração? É quando eu me visto para vir para a igreja, quando eu preparo a minha família para vir para a igreja, quando eu vou fazer as questões ministeriais ou vou exercer meu dom, meu talento na igreja, qual que é a intenção verdadeira? Eu já falei várias vezes aqui, irmãos, não me elogie, não me elogie, não me critique, mas também não me elogie. Eu lembro na igreja que eu era de vir para cá, que o pastor queria colocar uma caixinha de reclamações lá no fundo da igreja, né? Aí um presbítero, não, pastor, vamos fazer o trem mais informatizado, vamos botar um computador e tal, e uma máquina de sugestões e críticas. Aí a maioria daqueles tinha um presbítero muito idoso, a gente vê que sempre os presbíteros mais idosos, eles entram, quando eles falam, eles ficam caladinhos o tempo todo, mas quando eles falam é uma sabedoria tremenda, né? Aí os presbíteros mais idosos, né, tinham... Eu vou falar o nome, não, porque tinha um lá idoso, muito, muito abençoado por Deus, que falou assim, tudo que a gente faz, estou tentando lembrar aqui, tudo que a gente faz é para Deus. E se a gente faz para Deus com tanto amor, com tanto carinho, e faz para Deus, então não tem necessidade disso. Porque quem deveria reclamar ou sugestionar alguma coisa é o Espírito Santo de Deus. E se a gente faz para Deus e está tão sensível a Deus, a gente é direcionado pelo Espírito Santo. E a gente corre um erro tão grande em dar essa oportunidade para as pessoas criticarem Deus. Porque quando ela vai colocar ali a sua sugestão ou vai colocar as suas críticas, se as coisas estão feitas pelo Espírito de Deus e com sinceridade, você vai estar levando as pessoas a pecarem, porque elas vão estar querendo conduzir Deus. Ele falou mais ou menos isso, só que ele falou de uma forma tão que todo mundo ficou caladinho e nunca mais tocou nesse assunto. Nunca mais. Então, assim, o que nós devemos entender, irmãos, que aquilo que está em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei pela glória de Deus. Ao fazer as suas missões, faça para a glória de Deus. Ao exercer seus dons e talentos, seja no louvor, seja na administração, na diaconia, no dom da misericórdia, faça para a glória de Deus. Ao trazer seus dízimos e ofertas, faça para a glória de Deus com a maior das intenções possíveis. Porque Deus ama quem dá com alegria. E essa alegria aí não é igual aquele vídeo daqueles africanos que ia dizimar lá dançando e pulando para trazer o dízimo, não. Né? A alegria que está claro no texto é de fato esse coração grato a Deus. Eu dizimo, eu oferto, porque Deus me tem dado tudo. Isso que eu entrego aqui, que eu trago para ajudar a obra de Deus, é o mínimo que eu posso fazer. E a gratidão. E a gratidão. Por isso que ele fala que nós devemos separar em casa, né? E com muita oração e gratidão no coração. Esse é de Deus, esse eu vou entregar para Deus. Então, é aquela velha história, está até no boletim, né? Que você vê lá os números dos envelopes e embaixo uma frase em vermelho, né? Quem está com o boletim aí para ler para nós aí? Aí, o que está escrito, irmã Uda? Por quê? Porque o seu coração é totalmente voltado para Deus. Amém, irmãos?
Entendeu essa questão da trombeta, da mão direita, da mão esquerda, da prática de justiça? Tá bom. Então, pode falar. Uhum, 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 uhum. Irmãos, a gente que trabalha com um casal, eu quero deixar uma coisa bem clara. Uma vez eu fui aconselhar um casal, e aí os dois começaram a discutir na minha frente. E a mulher virou para ele e falou assim: tá bom, já que você criticou desse tanto, agora qual que é o elogio? Né? Quer dizer, ele só estava conseguindo enxergar os pontos negativos. Ele já não enxergava mais os pontos positivos. Eu creio que quando nós precisamos, o marido ele precisa estar elogiando sempre a mulher, é um desafio. A mulher precisa elogiar as qualidades do seu marido. Né? Então, mulher, então estou falando aqui basicamente para mulher, não tem nenhum homem. Né? Elogie, evidencie, olhe para os pontos positivos do seu cônjuge, do seu esposo, do seu marido. Elogie. Agora, trazendo para a igreja, que Deus te dê sabedoria, né, para saber também elogiar, né, um líder da igreja, para saber elogiar, evidenciar os pontos positivos, sem que essa pessoa se envaideça. Então, não tem problema em elogiar, né, não tem problema em elogiar, né, mas que Deus te dê sabedoria. Porque sabemos o quanto faz bem para o coração de uma pessoa, né? Só virar para Fadinha, Fadinha, que belo trabalho que você faz. Que Deus continue te usando. Para a honra e glória do Senhor. Né? Continue sendo essa serva de Deus, fiel que você é, com o coração na obra. Pronto. Que coisa maravilhosa. Tá bom? Pergunta sobre esse assunto, sobre a prática de justiça em relação à caridade? Então, não? Domingo que vem nós vamos falar então do segundo tema. Tá aí.